O que eu vou falar agora é muito importante, tá? Prestem muita atenção. Tomem cuidado com o que vocês escutam, as mentorias, os cursos. O que vocês estão indo fazer hoje? Agora a gente vai lá visitar um mentorado nosso lá, mostrar pra vocês a cozinha, como é que tá agora. Bora! O que tu caiu? Só eu vou falar então. Pode falar. 4 anos, na época da pandemia, a ideia de entrar no ramo do hambúrguer. Depois a gente vai pra chegar no delivery, tá? Que era até uma franquia da X-Burger, né? E era uma franquia que tava crescendo e tudo mais, produto barato, empreender em família e tal. Uma fonte, porque muita empresa fechou, muito comércio mandando embora, e aí surgiu a ideia. Porém, a pandemia, ela já estava no final. E aí eu tive a ideia de montar uma hamburgueria artesanal. Com uma sociedade que durou apenas 2 meses, 1 mês e meio, não durou muita coisa. E aí a gente teve um sonho, que era a espátula e a chapa. O que vamos fazer? Vamos desistir? Vamos pra cima? Vamos tentar. Então entramos num negócio sem saber administração, gestão, hambúrguer, pessoas, Nada. sem saber nada. Então a gente teve a cabeça de CLT, numa noite, no outro a gente teve que ter de PJ. Porque não é só vender hambúrguer, é a gestão total do negócio. Então tem que ter uma gestão financeira, entender sobre marca, entender sobre pessoas. E aí a gente enfrentou todos os desafios, todo mundo sabe. Dificuldade em todas as áreas, em todos os ramos. E a gente foi entendendo um pouco do rolê do hambúrguer. O que era o hambúrguer, o que era o hambúrguer artesanal, experiência, produto, entrega. E aí a gente foi se dedicando e tivemos que arregaçar as mangas, não sabíamos o que enfrentar e fomos com a cara e com a coragem. Eu acho que no primeiro ano, eu acho que o primeiro pro segundo ano foi loucura total, desgaste físico, mental. A gente identificou que ele não sabia se era delivery ou salão. Então a gente fez uma reunião com ele e tentou deixar claro qual era o propósito dele. E até a gente chegar no delivery, a gente tinha um outro espaço que tinha salão também, e a gente entregava também, e a gente não conseguia focar em nenhuma das duas coisas, porque a gente não entendia, né? E a gente queria agregar os dois por uma mentalidade de achar que aproveitar os dois espaços seria a melhor opção. Mas aí a gente foi, ao longo do tempo e com conhecimento, entendendo o nosso negócio, foi aí que a gente definiu que o delivery era a melhor opção. A gente tentou explicar para eles sobre o delivery, a experiência do cliente, e a gente trabalhou primeiro na obra no geral, né, do chão, projetamos todo o piso, revestimento. Para atender 80 pessoas, a gente precisa ter um salão enorme. Para atender 80 pedidos no delivery, não precisa ter um espaço enorme, precisa ter uma cozinha funcional. Wellington, antes de chegar no Wellington, a gente enfrentou e passou muitas situações que muitas pessoas nos ajudaram. Porém, isso aqui que eu vou falar agora é muito importante, tá? Prestem muita atenção. Tomem cuidado com o que vocês escutam, as mentorias, os cursos, quem tá mentorando, quem tá falando, tá? Se a pessoa entende o que ela Presta tá muita falando. atenção, porque empreender, filtrar o que você tá escutando e de quem tá escutando é muito importante. Porque isso aqui gera uma depressão, gera um desgaste físico, mental, término de relacionamento, então envolve família, envolve muita coisa, então prestem muita atenção e filtrem. Antes da gente chegar neles, a gente passou por N pessoas que nos ajudaram muito. Porém, um ajudou no salão, um ajudou no insumo, um ajudou no produto, outro ajudou isso. Só que uma vez perguntaram pra gente o que o Paraíso Burger era. Eu não sabia definir o que era. Porque a gente não tinha uma identidade visual, a gente não tinha um brand, a gente não tinha um posicionamento. Depois trabalhando no marketing, posicionamento de marca, a gente orientou ele a mudar o logo dele. Aí ele fez a mudança do logo, depois a gente ajustou o cardápio, precificação. Esse foi um funil que ficou bem ajustado aí pra ele. Que a gente sempre admirou o trampo do Wellington, sempre acompanhou, mas tem um parceiro nosso que presta serviço pra ele. E foi a época que eu falei, deixa eu chamar o Wellington, trocar uma ideia com ele. E aí, dessa ideia, parece que a gente tem amizade aí há anos, né? Então, foi um bagulho muito louco que nem a gente sabe explicar. E o Michel, ele conversa com todo mundo, ele conhece todo mundo. Então, se ele tem curiosidade com qualquer coisa, hoje a hamburgueria tá do jeito que tá muito pela curiosidade dele, por saber perguntar, chegar nas pessoas, não ter medo, né? Porque às vezes o Wellington aqui na Zona Norte, ele vende muito e a gente sabe que ele vende muito porque a gente via a moto dele passando pra lá e pra cá, a bag dele pra lá e pra cá, então a gente sabe quem são as pessoas
pelo movimento que a gente vê, né? E tem muita gente no ramo do hambúrguer. E tem pessoas que a gente admira muito, o Wellington e outras pessoas. E todas essas pessoas que a gente tem contato hoje, que a gente conheceu, é porque o Michel pergunta muito. Ele vai atrás, ele se comunica. Às vezes ele conhece você hoje, e aí como ele troca muita ideia com você, você fala, nossa, eu conheço fulano de tal. E ele acha interessante, e ele chega nesse fulano de tal, isso pra extrair informação mesmo. Porque a gente precisa de informação para chegar onde a gente está hoje. E uma pessoa só não detém o conhecimento de tudo. Então a gente acredita que a troca faz muita coisa acontecer. Então, é aí que tá o pulo do gato. Muita gente nos ajudou da forma que pôde e que conseguiu. Sou muito grato. Eu não posso esquecer e não posso, porque a nossa história, se essas pessoas não tivessem, a gente talvez não estaria nem aqui hoje. Quando chegou o Wellington, a gente sempre soube que a gente precisou de muita coisa, né? Só que assim, as pessoas elas ajudam a gente, mas a orientação, ajuda, a gente recebe, mas a gente precisa de acompanhamento, igual a criança. Vou pegar na sua mão e eu vou acompanhando com você. Deixa eu ver esse detalhe, porque às vezes muita coisa não acontece por conta de detalhes. Então um ponto da carne, uma embalagem, posicionamento de marca, uma batatinha frita, um queijinho, um alface que fica fora da higiene. Então todos esses detalhes fazem uma diferença, entendeu? Então foi onde a gente chegou nele. Quando a gente trocou uma ideia, ele teve muita humildade de vir, se apresentar, batemos papo e se ofereceu para nos ajudar. E, a ajuda dele foi uma ajuda muito grande, foi uma grande virada de chave, porque ele foi na ferida. Então, assim, a gente já tava calejado, mas aqueles detalhezinhos é a virada de chave, entendeu? Que a gente precisa fazer e às vezes a gente não faz por não ter um acompanhamento ali. Isso. O Wellington tava aqui num domingo, no dia que o pedreiro tava furando o chão. Então isso faz diferença. Vai quebrar no sentido assim ou no sentido assado. Isso, às vezes, para muitas pessoas não faria nenhuma diferença, mas pra gente faz, porque detalhe que influencia no nosso dia a dia. Pra gente lavar o salão, se o ralo tivesse em qualquer lugar, não seria funcional. Desde explicar sobre o ralo, a caixa de gordura, entender que precisa de uma pia de asepsia para higienizar as mãos, uniforme, posicionamento de marca. Acho que foi vários toques para ele seguir um mapa. E então, isso para uma pessoa direcionar a gente é importante, né? Porque depois, para mim trocar de ralo, o lugar do ralo não dá. Ia ter muito trabalho. Então, e é esses pequenos detalhes, né? Não é só o quebrada de chão, não é só o posicionamento de uma coifa, é vários detalhezinhos, assim, de engenharia de cardápio, muita coisa. Então, ele acompanhar de perto, a Érica também acompanhar de perto e conseguir auxiliar a gente em algumas coisas e responder algumas dúvidas que a gente tinha ali pontuais, fez toda a diferença. A gente está aí para ajudar você a errar menos e facilitar a sua jornada. Então, sozinho você tropeça mais, demora mais. Quando você tem alguém pegando na sua mão, o processo fica mais curto, fica desafiador também, mas você encurta mais o objetivo. Estude o ramo, estude a administração, estude o que você quer, porque... Pra começar, a pessoa tem que ter sangue no olho. Tem que ter, não adianta estudar. Ela pode estudar, lógico, estudar é primordial. Mas não adianta. Eu quero começar, isso não é só no ramo do delivery, do hambúrguer, é em qualquer ramo. Não adianta ela estudar e ter o conhecimento se ela não tem garra, sangue nos olhos pra fazer a parada acontecer. Porque ela vai enfrentar todo tipo de dificuldade. Ela não vai ter apoio. Ela não vai ter apoio e ajuda de ninguém. É ela, o parceiro dela, Deus e acabou. Então assim, você tem que ter sangue no olho, tem que ter vontade de fazer o bagulho acontecer, senão não adianta. E é um complemento de garra, força de vontade, disciplina, conhecimento. Então é um conjunto de coisas pra você fazer o negócio dar certo, entendeu? Porque não é fácil. Então não é fácil. Eu já pensei em desistir 1 milhão de vezes. No primeiro e segundo ano, eu queria desistir toda semana. Ela que segurava, acreditava. Então era muito louco, eu descarregava toda a minha energia, meu cansaço, meu estar em cima dela. Ela absorvia. E lembrando, detalhe, ela trabalha CLT ainda. Ela tem horário pra entrar, horário pra sair. Fora, quando ela sai do serviço, ela vem pra hamburgueria, sai da hamburgueria 00:30, 1h da manhã, entra no trabalho às 8 e esse aí repetidamente todos os dias há 4 anos. Quase 4, né? 3 anos e meio, quase 4. Então assim, tem que ter fé, acreditar que o negócio vai dar certo, força, garra, sangue no olho e abrir mão de tempo, vida, aniversário,
tudo que eu tô compartilhando é porque a gente vive. A gente assistia muita palestrinha bonita, mentorias, cursos, e na moral, velho, isso aí hoje tem que tomar muito cuidado com quem você escuta e de quem você escuta, mano. Porque não adianta você escutar uma parada de um cara que vou fazer você vender 1 milhão, mas você tem um delivery, porque na teoria, eu costumo falar, na teoria a prática é outra. Entendeu? Ou vice-versa. Na prática a teoria é outra. Não sei, é isso aí, significado, você entendeu? Na teoria a prática é outra, porque é muito lindo você falar que assim, dá certo, vai lá. Tá na bom, hora irmão. de fazer. Você entendeu? A gente entrar pra trabalhar, acabar a energia, tem que pagar 10 motoboy, carne, um monte de congelado não tem onde pôr. Então assim, nenhum curso vai te ensinar isso, irmão. Acabar a água. Você vai ter que passar na pele, tá ligado? Isso é em qualquer ramo, tá? Não é só no ramo do hambúrguer, Paraíso Burger, delivery, é em qualquer ramo. É isso. É isso. Obrigada, então, gente. Certo? Tem meu perfil lá no Instagram, o Wellington Aro 26, manda um direct pra mim, na bio tem o link do WhatsApp e chama a gente que a gente vai fazer o possível para ajudar você aí a alcançar o sucesso do seu negócio.